A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho com Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, hoje nós estamos no sétimo áudio, o sétimo estudo, né? E não vai terminar ainda porque nós temos ainda algumas coisas para dizer, né? Mas já está quase no finalzinho. Bom, eu quero falar aqui, meus irmãos, nesse estudo, né? Estou abaixando aqui um pouquinho o volume. O nome desse estudo é O Mundo e Eu, baseado em Jó capítulo 1, verso 21. Nu eu entrei nesse mundo e nu eu voltarei, portanto não posso me apegar a nada. E o que nós estudamos ontem foi justamente sobre isso, né? De não se apegar nessas coisas. Portanto, meus irmãos, temos que entender uma coisa, ó, fugir dos desejos desse mundo. Nós temos que fugir, porque nós não podemos com ele, tá entendendo? Porque o mundo jaz no maligno. Então tudo que está sobre ele pode nos atrair, tá entendendo? Pode nos tirar. Como é que é uma vida de uma pessoa hoje? Repara que a pessoa ela quer trabalhar e ter dinheiro. Para quê? Para que o dinheiro ela venha gastar com bebidas, comidas, vestimentas e baladas. A maioria das pessoas são assim, a maioria, né? Outras faz o sacrifício inteiro para lutar o mês inteiro, passa a maior dificuldade quando recebe, compra caixas e caixas de cervejas, de bebidas, né? E assim acham que estão vivendo bem. Muitos reclamam de barriga cheia, porque não tem dinheiro para comida. Mas quando é carnaval, aparece o dinheiro. Quando é uma festinha de final de ano que tem que juntar todo mundo, aparece o dinheiro, né? Tem que entender uma coisa aqui, meus irmãos. Não gastar dinheiro naquilo que não é pão. Que significa? Não fica gastando dinheiro naquilo que não é alimento. Cuidado. Olha, se preocupe muito mais de não amar esse mundo, as coisas desse mundo. Saiba que você tem que zelar. Você tem que comer, beber e se investir, sim. Mas também não tem que ficar assim, sabe, se matando de trabalhar para ser rico, milionário. E do que adianta? Tá vendo? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como eu disse que o mundo jaz no maligno, né? 1 João, vamos lá. Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, depois de Pedro, né? 1 e 2 Pedro. 1 João, no seu capítulo 5 e no verso 18 e 19, meus irmãos, que diz assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Tá vendo? Então, o mundo todo já está fazendo a vontade do maligno. O mundo todo. Por quê? Porque o mundo está sendo regido, dirigido, meus irmãos, pelo... Como é que eu vou dizer assim? Pelos desejos que o inimigo tem colocado sobre eles nas coisas do mundo. Assim a pessoa não consegue, meus irmãos, lutar contra as coisas que o mundo oferece. Olha o que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Pastor, mas aí não está falando de Deus? Não, está falando do Deus desse século. Quem é o Deus desse século que eles tanto adoram? E olha que o Deus desse século está escrito com D minúsculo. Tá entendendo? No mesmo versículo você tem o seu Deus, não o Deus com Deus minúsculo. Eu vou terminar o versículo, olha só. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que ele cegou o entendimento daqueles que estão lá fora, os incrédulos? Aí o versículo se explica. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus, e ele trouxe-nos um evangelho. Isso que eu estou te pregando agora. Só que a luz desse evangelho não consegue resplandecer na vida deles. Por quê? Porque o inimigo os cegou. Então temos que mudar a estratégia. Não vai adiantar muito ficar pregando para lá e para cá sem antes não trazer essa cura espiritual de tirar essa cegueira deles. Qual foi o homem da Bíblia Sagrada que usou esse dom? Eliseu. Eliseu orava a Deus para cegar o inimigo. Eliseu orava a Deus para abrir os olhos do seu amigo. Então nós temos que buscar esse tipo de comunhão com Deus para que podemos fazer isso acontecer. Às vezes você tem um marido que bebe, fuma, briga. Você tem uma mulher que é meio que estranha, mas de repente você tem que parar de falar e apenas usar os joelhos. Como? Dobra os joelhos, fala com Deus, apresenta a Deus e fala para Deus: Senhor, essa situação eu não aguento, eu não consigo, me ajuda. Porque se o mundo jaz no maligno,
E 2 Coríntios 4,4 diz que o povo está cego, por isso que eles adoram. E está dizendo que a profecia está sendo cumprida e o povo está adorando esse Deus com D minúsculo. Aí o que acontece? Vão perecer se continuarem cegos. Oremos para que voltem a enxergar. Veja agora, meus irmãos, olha que interessante. Quando você lê que o mundo todo jaz no maligno, significa que o mundo se rendeu ao poder do maligno. Se rendeu ao poder do maligno. Você sabe que há pouco tempo atrás eles inventaram, nem lembro o nome daquele bichinho que você tinha que ficar procurando na rua. Só que aí as pessoas, estava todo mundo já querendo procurar aquele bichinho. Baixava o aplicativo e começava a procurar aquele bichinho. Houve mortes. Depois teve não sei o que lá da baleia azul. Depois daquele... Irmãos, um monte de coisinhas vem acontecendo no mundo e vai trazendo destruição sobre a vida deles. Por quê? Porque não tem Cristo. O povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Por isso que são destruídos. Não tem conhecimento. Mas agora, se o mundo jaz no maligno, tudo isso só está nos mostrando que o povo está rendido a eles. Eles servem a ele, adoram a ele. E não precisam ser satanistas, não. Nem precisam ser maçons ou outro tipo de qualquer religiões ou filosofias ou seitas. Eles não precisam disso. Por quê? Porque o diabo agora controla eles até dentro da igreja, se quiser. Veja Lucas 16. Vamos lá? Lucas 16. Vamos dar uma olhadinha aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 16 e o verso 8, ele diz assim, ó. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos das trevas, ou os filhos da luz. Quer dizer, aqui, meus irmãos, está deixando claro que eles são muito inteligentes para alcançar o objetivo que eles querem. Eles fazem coisas muito inteligentes. Agora você não usa a inteligência para buscar o que você precisa. Peraí, você precisa que o seu marido esteja na igreja? Por que o poder de Cristo é menor do que o do diabo? Nunca. Então o que você vai fazer? Dobrar o seu joelhinho, fazer uma campanha e buscar por ele. O problema dele é pombagira? Tá, vamos orar para que o Espírito Santo venha habitar perto daquele homem, que aí a presença do Espírito Santo vai convencer aquele homem do pecado, porque não é você. Não é fazendo nada de sacrifício. Mas a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então peraí, seu marido ou tua esposa precisa de uma pessoa por perto. Quem? A pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. O problema dele é doença? A Bíblia fala que Jesus, ele é a cura, é ele que dá saúde. Morreu? Ele pode ressuscitar. Só que tudo isso depende de se a gente crer, se a gente tiver fé. Se não tiver, meus irmãos, não funciona. Então Lucas 16:8 está falando que os filhos das trevas, eles acreditam que o Deus deles vai fazer aquilo. E conseguem. Porque o Deus deles quer fazer a vontade deles. Ainda que seja por troca da perdição deles depois. Só que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, não quer fazer assim com você. Ele quer te dar vitória de verdade. Não uma coisa fictícia, fantasiada. Não. Você tem que entender que o inimigo, ele quer te destruir. Então saia de perto dele. Está entendendo? Então teremos uma aflição em tudo? Sim. Nós vamos passar aflição em tudo quanto é tipo de situação. Só que Deus é conosco. Abre a sua Bíblia aí em João 16. Vamos lá. João 16:33 confirma isso. Ó. João 16:33 diz assim, olha só. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá vendo? O nosso mestre manda a gente seguir ele. E ele venceu o mundo. Ele pede pra gente ter paz com ele. E não adianta buscar paz com o mundo. O mundo não vai fazer paz com você. Tá entendendo? O mundo não quer nada com você a não ser te destruir. O sentido do mundo é o poder, porque por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, né? Significa que o poder que emana pelo ar é do mal. Por isso que tem muitos pecados. Tem muito crente que era para estar aceso, está andando apagado. Tem muito crente que tinha que ser o sal da terra, está andando insípido.
Agora, se você entender esses versículos e você colocar em prática que você tem que ser a diferença, você que tem que destacar aí para salvar outras vidas, não é você que enxergou o evangelho? Porque eles não estão enxergando, eles não estão conseguindo ver. 2 Coríntios 4,4, eles não estão vendo. Mas se você está enxergando, então o diabo não conseguiu te cegar, mas cegou teu marido, cegou tua mulher, cegou teu filho. Então vamos orar para que eles sejam libertos disso. Ou você busca por eles, ou o diabo busca contra você. Se revista, vamos lutar. Deixe de ficar apegado nas coisas dessa vida. Deixe de ficar enraizado nessa terra. E vamos buscar por essas vidas, vamos salvar essas vidas, vamos tirar da mão do diabo, porque Deus quer dessa maneira e é assim que tem que ser. Vamos lutar contra esse mal, para trazer a vitória, para trazer esse povo, para conquistar aquilo que eles tanto necessitam. Está entendendo? É assim que funciona e é assim que vai ser. Amém?